Bom dia, hoje terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Vamos à leitura do Evangelho de hoje, que será Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27. Hoje também toda a igreja celebra os santos protomártires da igreja de Roma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, depois de termos ontem escutado, do Senhor as exigências que são necessárias a dois discípulos que queriam seguir a Ele, hoje a Igreja, depois deste ensinamento de ontem, das exigências apostólicas, hoje a Igreja também mostra o quanto é o valor desta vocação e a que ponto ela pode chegar por amor a Deus, por amor a Cristo, ou seja, entregar a própria vida. Os santos protomártires da Igreja de Roma souberam muito bem dar a sua vida, entenderam tudo aquilo que foi anunciado a eles, não tiveram medo, deram ali o verdadeiro testemunho diante de centenas de pessoas que não davam atenção à sua vida, à vida deles, e que queriam matá-los. Muitos deles nós sabemos que morrem ali nos famosos jogos romanos, jogos da qual as pessoas eram colocadas em arenas, ou propriamente dito no Coliseu, no meio, e se soltavam animais, como leões e outros tigres, que eram muito comuns ali em Roma, que traziam esses animais de outras terras que Roma conquistou, e ao mesmo tempo esses animais iam e acabavam ali matando os primeiros cristãos da Igreja de Roma. Isso aconteceu muito, mas aí nós temos a certeza que esses novos cristãos ali da Igreja de Roma foram muito bem evangelizados justamente pelos apóstolos, São Pedro, nós sabemos, esteve em Roma. São Paulo também esteve em Roma, e os que seguiram da comunidade também, ali sucedendo a Pedro, principalmente, na qual é a figura do Papa para nós, ontem, hoje e sempre. A força desses apóstolos que seguiram a Jesus Cristo foi ali também a alegria para essas pessoas que receberam da boca dos apóstolos o anúncio da vida do Filho de Deus, do Filho do Homem, como falávamos ontem. Aquele que nos aponta o reino e nos dá a vida eterna. Que esses santos protomártires da Igreja Romana, nossos primeiros irmãos da Igreja de Roma, que deram a sua vida, não tiveram medo de a dar, porque não negaram e sim testemunharam até o fim o nome de Cristo e a sua palavra, a sua vontade, como Salvador, nosso Salvador, possam interceder por nós. Nós percebemos hoje no Evangelho, ainda também no capítulo 28, agora no versículo 23, que Jesus subiu na barca e seus discípulos o seguiram.
Jesus é a cabeça da igreja. A barca é justamente esta igreja, né? A figura, a representação da igreja. E seus discípulos, todos nós, de todos os tempos, e nós hoje, devemos continuar na barca, na igreja, e seguindo aquele que é o condutor desta barca, o próprio Cristo. É bem certo, irmão e irmã, que a igreja sempre, na sua história, atravessou, atravessa e atravessará momentos muito difíceis. Este evangelho de hoje é para nós um motivo de segurança, porque Jesus está na barca. Aparentemente, as ondas, né, tudo aquilo que é contrário à igreja, as forças deste mundo do mal, né, o mundo não é mal, mas existem os propósitos maus neste mundo, né, sejam eles físicos dos próprios homens, né, ou também malignos, como nós sabemos, a ação do demônio que quer sempre confundir a igreja, né, acabar com a igreja. Mas nós temos aqui em meio a uma situação onde a barca, ou seja, a igreja, né, os discípulos que estavam ali na barca, no sentido que nós observamos aqui, né, da própria imagem, é ali coberta pelas ondas, né, que são os desafios deste mundo que acabei de dizer. Porém, Jesus dormia. Mas Jesus não estava nem aí? Não, muito pelo contrário. Jesus se mantém calmo, porque Ele é a referência, a certeza, a nossa segurança. E o que faz Jesus, né? Os discípulos apavorados o acordam e pedem que Ele os salvem, né? Estavam morrendo de medo, né? E Jesus diz: por que vocês têm medo? São homens fracos na fé? Justamente, estes homens fracos na fé, pode ser eu, pode ser você, mas desde que nós permaneçamos unidos ao Senhor, ao seu comando, nós certamente vamos nos fortificar passo a passo na nossa caminhada de fé. E Jesus conjura, né, severamente os ventos e o mar, os ventos e a força das águas, né, tudo aquilo que abala a barca, né, a igreja. Ainda hoje, muitos ventos e muitas águas de mares querem acabar com a igreja, mas ela não vai acabar nunca, porque tem como condutor firme, sem medo, o próprio Cristo, Senhor e dono, cabeça da sua própria igreja, né? E ainda muitas pessoas, como ali os discípulos, ou muitos cristãos ainda hoje, não sabem quem é aquele que domina não só os ventos, o mar, os desafios que batem contra a barca de Cristo, a igreja de Cristo, né? Mas ainda não conhece a sua própria pessoa, a sua essência, né? Não o conhecem como o Filho de Deus que nos deu a salvação, né? E que veio a este mundo para nos salvar e conduzir definitivamente ao Pai. Que nós, meu irmão, minha irmã, que estamos nessa barca, eu e você estamos, né? Muitas vezes com medo, com segurança, mais com medo talvez, mas o importante é saber que Jesus está no comando e que nós devemos continuar seguindo, pedindo, invocando sempre a salvação que Ele quer nos dar em todas as situações, né? Então, que esta fé muito pequena dos discípulos que estavam na barca com Jesus e dos novos discípulos que somos todos nós, possa cada vez mais, não só possa, mas que cresça cada vez mais, né? Que deva crescer cada vez mais para que entendamos definitivamente que somos apenas seguros se permanecermos unidos ao comandante da barca, que é o próprio Cristo, que não nos ensina a ter medo, mas confiar no seu poder e no seu domínio sobre todas as coisas, a da natureza física, mas também os medos da natureza humana. Sigamos juntos, firmes, nesta barca, amemos a igreja,
batalhemos por ela em nome de Cristo, cuidemos dela, tenhamos zelo pela igreja, porque é na igreja que se encontra ali todo o bem-querer de salvação que Cristo nos deixou. A igreja não é o sentido do templo, passa por isso, mas a igreja são todos os irmãos e irmãs de Cristo, filhos de Deus, que ele veio a este mundo novamente conduzir ao Pai, a uma vida eterna. Permaneçamos e tenhamos amor à nossa igreja. Amém. Rezemos com muita fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão destes santos protomártires da Igreja de Roma, possamos receber a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Santos protomártires da Igreja de Roma, rogai por nós. Amém.